E aí a igreja, ela depois Jesus converte Paulo, que antes era Saulo, e aí vai para os gentios, e aí a igreja se esparrama pelo mundo inteiro. Então a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja de Deus. Quantas vezes no mundo pessoas se levantam para fechar a igreja e caem, porque Deus não permite. É isso que Jesus quer dizer. Eu vou responder? Irmã Branca. Irmã Branca, Está claro, Antônio? Esse versículo aqui é uma grande polêmica. Claro, você pode falar, né? Se fazer isso, dizendo que Pedro é peixe. Não, a igreja Era Pedro. Então, Pedro era uma das pedras, como nós somos pedras, mas Pedro foi um personagem importante porque ele estava no início da igreja, na igreja primitiva, e ele foi usado para começar uma grande obra dos Atos dos Apóstolos. Que o ministério começou e que a igreja começou a se esparramar e houve tudo isso, entendeu? Mas o que antes do eu digo assim, é certa polêmica, né? Que o pessoal. Pessoas de outras religiões, eu sei exatamente o que você quer falar, mas isso não tem nada a ver. Ele iniciou, foi uma das pessoas que iniciaram e foi muito usado por Deus, porque houve essa transformação na vida dele. Mas o que disse um pouco anteriormente aqui, quando e indo Jesus para. Posso ler? Então, Indo Jesus para lá de Cesaré, de Filipe perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, quem dizeis que sou? quem dizeis que sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai Que está no céu. Então, nesse momento ele fala da fé, não é? Daquela, porque era. Não é Jesus, na realidade, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele conhece o nosso passado, conhece o presente, conhece o futuro. Ele já sabia, desde o primeiro momento, quando ele pegou Pedro lá no mar, o que iria acontecer com ele. Então, se a gente for procurar no dicionário, a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Quando Jesus dá, através do Espírito Santo, essa revelação para Pedro, o que os outros não tiveram, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vindo diretamente do céu, é isso que ele estava querendo dizer. Então Jesus fala: sobre você, Pedro, edificarei essa igreja, ou seja, vai começar um trabalho através de você. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando ele está falando isso, mas isso ele aqui fala eu de quero Pedro ou ele fala da unção da fé? Ele fala de Pedro que iria iniciar um grande trabalho, mas que a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão, ele estava falando sobre a igreja primitiva e sobre a igreja do mundo. Não, a igreja vem depois. Naquele momento, Jesus fala. Naquele momento ele está falando de Pedro como uma das pedras. Ele não fala da carne e sangue, ele fala sobre essa pedra que fica na igreja. Então, não, o que ele quis dizer quando ele fala assim: olha, você não teve essa revelação pelo conhecimento, pela prática do seu intelecto, é isso que ele quer dizer, de pensar isso. Mas foi o próprio Deus que te revelou isso. Porque a Bíblia é um livro incrível. Os irmãos concordam comigo que às vezes a gente lê e não passa. Um dia você está precisando, você dobra os seus joelhos: Senhor, fala comigo, eu preciso de uma resposta. E Deus te revela, através de uma frase, algo que você precisa, que vai te direcionar a vida. Foi isso que aconteceu com Pedro naquele dia. Ele teve uma revelação vinda do céu. E aí Deus fala: olha, Pedro, nós acabamos de ver que nós somos pedras vivas para a edificação do corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Você é uma pedra importante que vai ajudar a colocar a minha igreja no mundo hoje. É isso que ele está querendo dizer. Amém? Deu para entender? Ok. Irmã Branca, eu entendo o seguinte: nós vimos um dos versículos que fala que Jesus Cristo, ele era a pedra angular. A pedra da esquina. A pedra da esquina, a pedra angular. Isso quer dizer,
os edifícios, eles eram construídos, existia uma coluna que sustentava aquele edifício todo. E tanto é que nós vemos lá quando Sansão derrubou o palácio lá todinho, ele pediu para que fosse colocado junto às colunas que sustentavam aquele edifício. Aquilo era a pedra angular daquele edifício. Exatamente. Então, tem um dos textos aí que nós lemos no início, que eu não lembro se é Mateus, que diz que Jesus ele é a pedra angular. Efésios. Então, o Senhor Jesus, ele é a pedra máxima de sustentação da igreja. É o firmamento, é o alicerce, Isso. vamos colocar Agora, assim. nós somos pedras vivas, como Pedro era uma delas, João também era, o apóstolo Paulo também Exatamente era. isso. Mas a pedra que o Senhor, está aqui, ó, que Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra que o Senhor que ele disse que edificaria a igreja, não é exatamente Pedro, é a resposta de Pedro. Que a resposta dele diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, a pedra que Jesus estava falando para Pedro, que ele ia edificar a igreja, é a resposta. Quando Pedro falou assim, e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esse é o nome dessa pedra, Cristo, Filho de Deus vivo. Então é essa pedra que sustenta a igreja, e sobre ela foi edificada a igreja. Se a gente for fazer um prédio ou uma casa, nós não precisamos ter um bom alicerce aqui, para que essa casa, para que esse prédio não caia? Exato. Precisamos, certo? Porque não adianta você fazer um lugar maravilhoso se a estrutura não é forte o suficiente para aguentar. Por isso que existe aí estudos e tal. Jesus é essa pedra principal. A principal, exato. É essa pedra que é a base, que é o alicerce. E nós somos pedras vivas que viemos depois. Mas quando nós estamos alicerçados com a nossa casa espiritual em cima da pedra, que é Jesus, nada pode nos abalar. É igual aquele salmo, né? Como os montes de Sião que não se abalam. Nós nos tornamos como os montes de Sião que não nos abalamos, porque nós estamos na pedra. Se você faz uma casa bem alicerçada, essa casa pode vir tempestade, vir o que for, que não vai cair. Agora, Pedro era uma pedra importante, mas a pedra principal é Jesus. É Jesus. Essa que é a confusão que se fazem, apresentando Pedro como a pedra principal da igreja. Não, Pedro não é. A pedra principal é Jesus. É o alicerce. Ele iniciou uma obra que Deus tem abençoado. Pode falar, irmão. Eu só quero complementar o que você está falando ali, porque não colocou que Jesus é pedra, é igualzinho quando existe, todo mundo que é brasileiro sabe, quando vai fazer um prefeito alguma coisa, vai fazer uma escola, e primeiro ele vai lá e coloca uma pedra fundamental no lote, para dizer, aqui vai ser o hospital tal. Mas Pedro estava sendo usado como as pedras de alicerce, uma pedra que vamos colocar por cima da janela. Nós somos essas pedras. Jesus é aquela pedra que vai entrar ali e é o sustento. É o nome das pedras. O sustento. Isso. Eu acho que ficou bem claro aí, né, irmãos? Amém. Vamos tentar entrar na lição, que são 9h25 e eu, como sempre, estou atrasada. Veja bem, assistência social é um importante negócio. Para a gente falar um pouquinho sobre assistência social, o que é assistência social? É ajudar pessoas que estão precisando. Não só com a parte financeira, mas pode ser arrumando um trabalho, conseguindo um hospital, uma escola, uma série de coisas. Não adianta a gente pensar em assistência social só como parte financeira, tá? Nós precisamos, para fazer isso, de amor. O que é o amor? O amor é uma palavra que vem do latim, que significa o seguinte: sentimento que predispõe as pessoas a desejarem o bem de outras pessoas. Ou de alguma coisa. Por exemplo, eu quero o bem do Haiti, de um país. Eu quero que aquele país prospere, eu quero que aquele país... Aí eu coloquei o seguinte: agir em favor de alguém, interesse. Sabe por quê, irmãos? Não existe amor, o verdadeiro amor é